Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Livraria Candeia. Momento Espírita. Olá, queridos amigos, que alegria podemos nos reencontrar nesta oportunidade tão feliz quando retomamos contato mais próximo do nosso mensageiro, mestre, nosso modelo, Jesus, nosso Senhor Jesus, e através da mensagem da doutrina espírita, clareando o nosso raciocínio, e trazendo tantas bênçãos à nossa vida. É uma alegria muito grande estar com todos vocês, queridos, neste final de domingo para as reflexões, e é uma alegria particular por podermos receber o nosso querido amigo Rafael de Amorim Siqueira, conhecido Rafael Siqueira, esse amigo que encontramos um dia um áudio, ele estava respondendo algumas questões e comentamos, eu e o marido, né? Quem que é esse menino? O rosto tão jovem, né? Falando desse jeito, com essa... E começamos a perseguir o Rafael, até que surgiu a oportunidade e esse amigo aí de pronto aceitou o convite. O Rafael é da cidade de Itaperuna, e reside já há anos na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro também. Né? Ele é casado com a Gabriela e o Rafael tem uma Gabi. Né? Não é só Allan Kardec, não. E a sua filhinha Clara. Né? Ele está vinculado às atividades da SEF, Sociedade Espírita Fraternidade, fundada pelo nosso querido amigo, professor, médium e tribuno José Raul Teixeira. Conheceu e passou a estudar a doutrina espírita aos 18 anos, e desde 2008 que o Rafael passou a atuar no campo da exposição doutrinária. Advogado, estudante de psicologia, conhecimento doutrinário, cultura, facilidade para falar, acessível. É esse nosso companheiro Rafael, mais uma vez, meu amigo. Seja bem-vindo, nossa gratidão da equipe do Momento Espírita. Muito boa noite a todos, eu agradeço o convite, cumprimento o Rubens, cumprimento a todos aqueles que estão nos ouvindo pelas mais variadas redes sociais e rogo a Jesus e aos nossos amigos espirituais possam nos envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero registrar o meu agradecimento por participar desses momentos de espiritualidade e vida e, sobretudo, registrar a minha alegria por estar aqui nesse programa, por podermos conversar durante essa uma hora, debatermos o Espiritismo e, sobretudo, refletirmos sobre o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Que alegria, amigo. Rafael, nós lembramos do nascimento de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, né? Então, hoje é a última edição do Momento Espírita, dentro do mês que recordamos o nascimento do codificador, que foi a 3 de outubro de 1804. Então, não tem como não fazer uma pergunta particularmente de Kardec.
Fale para nós, por favor, Rafael, anti-Kardec. Anti-Kardec. Kardec é aquilo que nós podemos chamar de um homem de bem. Quando abrimos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3, ele descreve o homem de bem. Porque o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. Quando Kardec, sob a batuta dos bons espíritos, estava descrevendo aquele que é o homem de bem no mundo, aquele que cumpre o Evangelho de Jesus, que procura estar coerente com a vontade de Deus e praticar a caridade, eu acho que ele fez uma autodescrição, uma autobiografia. Porque Kardec foi um homem no mundo, mas vinculado aos objetivos espirituais. Porque ele viveu ao seu tempo com a mentalidade a posteriori. Porque esteve no mundo enquanto um professor, um educador, alguém que dedicou a sua vida à educação, a ter com as crianças, a ter com os adolescentes e com os adultos, mas, sobretudo, se transformou no codificador da doutrina espírita. Alguém que renunciou de sua vida, renunciou de suas horas, trabalhou por mais de 16 horas por dia para que nós hoje tivéssemos esse corpo de doutrina chamado Espiritismo. Então, a nossa relação com Allan Kardec é uma relação de muito agradecimento, é uma relação de pensar que esse homem veio ter conosco para que hoje nós tivéssemos o Espiritismo. Então, Allan Kardec é um homem de bem, mas, sobretudo, é um grande espírito. Porque quando ouvimos falar na falange do Espírito de Verdade, os benfeitores que, capitaneados por Jesus, trouxeram ao mundo o Consolador prometido por Jesus, lá em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17, e depois complementado no versículo 26, nós temos que estabelecer o seguinte raciocínio. Para que o Espiritismo viesse, era preciso sim a falange dos bons espíritos do lado de lá, mas igualmente que nós tivéssemos uma grande alma do lado de cá para ser o nosso codificador. Então, além de um grande homem, foi um vaso escolhido, se nós podemos assim dizer, para que hoje nós tivéssemos essa doutrina que é o norte para as nossas vidas. Bacana, Allan Kardec. Nossa gratidão eterna, né, Rafael? Exatamente. Rafael, vivemos tempos difíceis? Com certeza. Nós vivemos tempos muito difíceis. Tempos que podemos dizer que a nossa fidelidade a Jesus está sendo testada em todos os instantes. Quando abrimos as páginas do Evangelho de Jesus, seja em Marcos, capítulo 13, seja em Mateus, capítulo 24, Jesus já prenunciou esses dias difíceis. Prenunciou esses dias onde os homens teriam tribulações, onde muitas vezes no seio da família, no seio da sociedade, nós teríamos as mais imensas dificuldades, mas ele fez uma promessa. E a promessa foi de que ele estaria conosco, de que ele secundaria os nossos esforços. Então vivemos dias difíceis, mas eu percebo que muitas vezes tem nos faltado a fé. A fé de seguir em frente sabendo que Jesus e os benfeitores espirituais estão do nosso lado. A fé de entender que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Então, Rubens, se nós vivemos dias difíceis, nós temos hoje essa certeza da providência de Deus nos nossos dias, nos nossos passos, secundando os nossos esforços. E prolongando um pouco mais a minha resposta, nós sabemos também, pela boca dos bons espíritos, que escreveram no capítulo final da Gênese que nós passamos por dias de transição planetária. São chegados os tempos, como nos dizem os bons espíritos. E que tempos são esses? Tempos em que o nosso planeta, que hoje ainda se categoriza como um mundo de provas e expiações, ele deve, pela progressão dos mundos, migrar para um mundo regenerado. E esse processo de transição é um processo perturbador, porque muita coisa deve vir a lume, muita enfermidade, muitas coisas ruins, conforme descrito lá em a questão 784 do Livro dos Espíritos, quando os mensageiros do alto nos dizem: é preciso que o mal tome proporções inenarráveis para que nós sintamos a necessidade do bem. Então, nesse período que estamos passando, teremos muitas dificuldades, mas isso é o dealbar de uma nova era.
se soubermos persistir, se soubermos perseverar e se tivermos a certeza de que Jesus e os amigos espirituais estão ao nosso lado, nós percorreremos essa estrada e angariaremos a paz, a esperança e a justiça que todos nós anelamos. Perfeito, amigo. Rafael, o Brasil já teve guerras internas, guerra com o vizinho, que isso é muito desagradável, né? Vamos dizer assim. Mas a pergunta é para a atualidade, amigo. Volta e meia as pessoas voltam a comentar. A pátria do Evangelho poderá adotar aborto e pena de morte? Vamos lá. Sempre que me perguntam sobre aborto e pena de morte, eu tenho que me reportar ao Livro dos Espíritos. Porque todo espírita, quando vai fazer a sua palestra, quando vai dirigir um estudo espírita, ou é convidado para responder uma entrevista, como hoje eu fui convidado, reconhecendo que não tenho méritos para tanto, nós devemos ter duas fidelidades: fidelidade a Jesus e fidelidade a Kardec. Este foi o conselho que o benfeitor Emmanuel deu em 1932 a Francisco Cândido Xavier, à beira do Riacho do Capão, lá na cidadezinha de Pedro Leopoldo. Quando Emmanuel vai ter com Chico Xavier, ele diz: olha, nós temos tarefas a cumprir no mundo. Era a tarefa da mediunidade, era a tarefa da psicografia através dos livros, mas eu te dou 3 rotas de conduta. E Chico pergunta: disciplina, disciplina e disciplina. E depois Emmanuel dá um roteiro: seguir Jesus e seguir Kardec. E ele mesmo diz: todas as vezes que eu, Emmanuel, disser alguma coisa que estiver contrário a Jesus ou contrário a Kardec, fique com Kardec, fique com Jesus e abandone o que eu tenha dito. Eu fiz esse preâmbulo muito necessário porque nós espíritas devemos ter essa coerência e essa fidelidade doutrinária. Então hoje nós sabemos que o Brasil, por um livro notável de Humberto de Campos, o segundo da sua série, escrito por Francisco Cândido Xavier, ele nos fala que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E quando pensamos nesse coração do mundo, se haveria espaço para o aborto e para a pena de morte, há perguntas no Livro dos Espíritos indagando sobre aborto e pena de morte. Se não me falha a memória, em a questão 358 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais o que representa o aborto. E os bons espíritos respondem que é algo contrário à lei de Deus. Porque quando nós abortamos, nós impedimos um espírito de vir ter ao mundo e cumprir as suas propostas, a sua trajetória, de cumprir aquilo que ele teria que fazer se encarnado estivesse. Então, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não há espaço para o aborto, mas há espaço para a vida em abundância que Jesus nos legou em João capítulo 10, versículo 10. Há espaço para a vida, questão 880 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais: qual o maior direito que nós possuímos? O de viver é a resposta. Então, o aborto não está em consonância com a lei de Deus. Mas existem algumas possibilidades de aborto, na verdade uma, descrita no Livro dos Espíritos, que é assentida pelos benfeitores, salvo engano, e eu digo salvo engano porque a gente responde tantas coisas e às vezes a gente pode errar uma questão. Se eu errar, algum internauta me conserte. Questão 359, se existiria alguma possibilidade de aborto que seria permitida. E os espíritos respondem: somente aquela que estiver em risco a mãe, porque aí é melhor que nós preservemos a vida de quem já viveu mais e que pode gerar outras vidas. Com relação à pena de morte, também lá no Livro dos Espíritos, salvo engano, questão 761, é indagado se a pena de morte está de acordo com os princípios da espiritualidade. E a resposta se dá de uma forma taxativa: não. A maior pena que uma pessoa pode ter é a pena de viver e de expiar os seus erros. Quando nós cometemos a pena de morte, nós o que fazemos? Devolvemos um espírito que não se acertou para a espiritualidade,
mas como ele continua vivo, ele não terá se retificado e continuará pesando sobre a nossa tessitura física. A gente mata um corpo e do outro lado temos um espírito revoltado na condição de um obsessor. Então, aborto e pena de morte não estão de acordo com as propostas de Jesus, com as propostas espíritas. Certíssimo. Rafael, é um momento delicado que nós estamos vivendo com relação à política, né? E muita brincadeira, a gente vê no Facebook e acabamos até silenciando um ou outro que exagera, né? Parece que, apesar de tanta dificuldade, ver tantos desatinos nessa área, não deveria ser assim, ainda as pessoas levam muito na brincadeira, porque conseguem fazer piadas em momentos tão delicados. Então, te pergunto, meu amigo, a responsabilidade política do eleitor e do eleito. Vamos lá. Eu quero também, igualmente, fazer um preâmbulo, porque fazendo os preâmbulos eu deixo algumas considerações para aqueles que estão nos ouvindo poder ter um norte de conduta, poder ter uma base doutrinária. Existe uma fonte de pesquisa chamada Revista Espírita, que Kardec escreveu de 1858 a 1869. 12 volumes, onde ele escreve sobre os mais variados temas, sobre as mais variadas propostas, e na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, ele escreve sobre política e casa espírita. E o que ele nos diz? Quando nós começamos a envolver política e casa espírita, nós perdemos tempo em discussões que fazem parte da intimidade pessoal do eleitor e começamos a deixar de estudar as leis morais. Começamos a deixar de estudar e a refletir sobre imortalidade, sobre reencarnação, sobre caridade. Então, segundo a concepção de Kardec, casa espírita não é lugar para a gente debater política partidária, mas é lugar para a gente pensar nos objetivos da alma, na nossa autoiluminação, na nossa caridade, que é o nosso maior compromisso no mundo. Então, feito esse preâmbulo, você me perguntou sobre o eleitor e o eleito. Bom, responsabilidade do eleitor. Eu, eleitor que sou, eu tenho muitas responsabilidades. Tenho o meu livre-arbítrio de escolher aquele que melhor atende às minhas expectativas, aquele que, no meu entendimento, vai gerir melhor o orçamento da minha cidade, vai trabalhar melhor o erário. Então, questão 843 do Livro dos Espíritos. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos escolher um candidato de direita, um candidato de esquerda, um candidato de centro. Isso está dentro das nossas possibilidades. Ninguém pode nos tirar isso. Mas dentro desse universo da nossa intimidade, nós temos que aprender a respeitar quem pensa diferente da gente. Quem elegeu um outro espectro de possibilidades políticas e partidárias. Porque o que eu vejo no mundo hoje, Rubens, é que nós estamos tratando política como futebol. Veja bem, aqui no Rio de Janeiro nós temos o Flamengo e o Vasco. E quando o Flamengo e o Vasco vão jogar, as pessoas começam a brigar antes, brigam durante e brigam depois do jogo. Nós, enquanto cidadãos no mundo, nós não podemos entender que o outro é meu adversário porque ele pensa diferente de mim. O outro não passa a ser meu inimigo se eu tenho uma visão política por um flanco e ele tem uma visão política por outro flanco. Então, a responsabilidade do eleitor, no primeiro lugar, está. Se eu voto no candidato A e o Rubens vota no candidato B, isso faz parte da minha intimidade. Isso faz parte da minha maturidade de pensar naquele instante. E cabe a cada um de nós tolerância, respeito e fraternidade. Não transformar esse mundo numa arena de guerra, como nós vimos nas últimas eleições, e esperamos em Deus que não se repita. Eu até vi no Facebook uma charge, um post que eu achei muito interessante. É preciso que nós amemos as pessoas como se não houvessem eleições. Porque parece que as eleições hoje estão dividindo as famílias, estão dividindo os amigos, estão dividindo as pessoas dentro da casa espírita, porque nós ainda não estamos amadurecidos o suficiente.
Então, primeira responsabilidade, respeito e tolerância a quem pensa diferente de mim. Segunda responsabilidade do eleitor, eu tenho que votar naquele candidato que vai ser melhor para o todo, para a sociedade. Questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a maior de todas as virtudes? E os bons espíritos respondem, toda virtude é meritória, mas o que pode se chamar de excelência da virtude está em renunciar ao interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Então, se eu voto a troco de uma cesta básica, ou eu voto porque determinado político vai fazer algum favor para o meu pai, para a minha família, eu estou votando em detrimento de uma coletividade. Eu estou votando em detrimento de uma soma de pessoas que não está circunscrita ao redor do meu umbigo. Então eu tenho que pensar em todo mundo, e não apenas no meu bairro. Eu tenho que pensar naquele político que vai olhar para as pessoas como cidadãos de um país, e não aquele político que, ao ser eleito, vai dividir. Bom, esses votaram em mim, eu vou governar para eles. Agora, esses não votaram em mim, eles que se danem. Então, a minha segunda responsabilidade como eleitor é essa, eu votar sabendo que eu estou escolhendo alguém para governar para todos, escolhendo alguém que vai pensar nas pessoas e não apenas no seu próprio enriquecimento. Porque a nossa terceira responsabilidade é olhar para as pessoas e não olhar para os partidos. Porque eu vejo muita gente dizendo assim, eu voto nele porque ele rouba, mas faz. Mas, ora bolas, se o Espiritismo é uma doutrina que me diz que a minha maior missão é me transformar, a minha maior missão é eleger os valores morais para a minha vida, como eu vou votar numa pessoa que faz, mas eu sei que está envolvido em corrupção ou em processos de lapidação moral, de lapidação do patrimônio? Então, enquanto eleitor, eu tenho todas essas responsabilidades. Enquanto votado, enquanto eleito, se eu sou alguém que me candidato a ser um político, eu tenho que pensar que uma vez eleito, eu estou governando para todos. Eu não gosto de citar nomes, mas eu me lembro de um senador norte-americano, eu vou citar o nome dele porque era uma pessoa muito ímpar, ele se chamava John McCain. E quando ele perdeu a primeira eleição para Barack Obama, estou citando lá dos Estados Unidos porque eu não me comprometo aqui no Brasil, ele teve a simplicidade e teve a grandeza de alma ao perder a eleição de dizer assim, Barack Obama, a partir de agora, deixa de ser o meu adversário e passa a ser o meu presidente. Então, o político tem que ter essa responsabilidade. Uma vez eleito, ele não vai governar apenas para aqueles que votaram nele. Ele vai olhar para todos. Ele vai olhar para aquele que está lá na comunidade, aquele que está lá na Zona Sul. Aqui no Rio nós chamamos Zona Sul os bairros mais bem aquinhoados. Ele vai olhar para os de esquerda, vai olhar para os de direita e vai acabar com as guerras particulares, com o facciosismo, que é o que Emmanuel nos traz na sua coleção Fonte Viva, que é aquela capacidade de dividir sempre. Eu acho que a maior responsabilidade dos nossos políticos é pregar a união das pessoas, a união do país. E uma segunda responsabilidade dos nossos políticos é ser verdadeiramente líderes, porque enquanto líder eu tenho que ser um exemplo para as pessoas, porque palavras o vento levam. Agora, o que eu faço, as pessoas observam. Porque Bezerra de Menezes foi político e foi exemplo. Porque Humberto de Campos foi político e foi exemplo. Porque o deputado federal aí por São Paulo, doutor Freitas Nobre, ele foi político e foi exemplo. Mas enquanto tivermos pessoas que só pensam nos seus interesses pessoais, em dividir a sociedade e a pensar nas próximas eleições, nós ainda estaremos apequenados politicamente falando. Mas eu acho, Rubens, que nós estamos a caminho da maturidade espiritual, a caminho de nos melhorarmos e de nos transformarmos e sermos melhores enquanto eleitores e enquanto eleitos. Para isso, nós temos as propostas da doutrina espírita, nós temos as propostas do cristianismo, e eu destaco as duas principais.
me transformar moralmente e fazer o bem. Porque quando eu penso nessas duas, eu serei melhor eleitor e, se votado, serei um melhor político. Muito bem, meu amigo. Nós registramos aí, o Amarildo vai pensando, os companheiros que estão conosco, os companheiros desta hora, diversos nomes ele tem colocado aí, e nós temos nesse momento, inclusive, alguém aí que eu não me recordo o nome, passou por aí, feliz, então o Rafael é lá do Remanso. O Rafael é lá do Remanso, Remanso Fraterno. E nós temos aí a participação do Daniel Rosa de Assis, que é de Goiânia. Abração, querido amigo, obrigado por estar conosco mais esta vez. O Rafael já citou, já tocou no assunto, mas o que você puder ainda acrescentar, porque fala de Kardec, né, Rafael? O que se pode considerar da grandeza autoridade moral do espírito de Allan Kardec, sendo o autor de mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo nível dos espíritos superiores. Obrigado, amigo. Daniel, um abraço para você, obrigado pela sua pergunta, continue nos acompanhando esse programa que tem sido aí um divisor de águas para muitas pessoas que precisam da mensagem espírita, precisam desse debate ameno, fraterno, que propõe a enriquecer a nossa forma de pensar. Diz um grande paulista aí das terras de São Paulo, Silvino Canuto Abreu. Silvino Canuto Abreu foi alguém que esteve na França antes da Segunda Grande Guerra Mundial e pôde recolher arquivos e trazer para o Brasil arquivos de vários dados biográficos de Kardec, de várias situações da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele desenvolveu uma tese que tem sido endossada por grandes oradores do movimento espírita. Eu poderia citar Haroldo Dutra Dias, entre outros, onde ele nos fala que Kardec compunha a falange do espírito de verdade. Só que, enquanto vários estavam do lado de lá, um precisava reencarnar-se para ser o codificador. Então não há dúvidas quanto à grandeza e à evolução do espírito de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que se transformou no codificador Allan Kardec. Tanto que ele recolhe mensagens dos espíritos e, como o nosso Daniel já trouxe, ele também escreve mensagens e textos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Há duas nosso Allan Kardec que podem denotar a grandeza desse espírito. A primeira delas, antes de Jesus, quando ele se chamava Allan Kardec, que é o nome, o pseudônimo que ele utiliza quando deixa de ser o professor Rivaio e passa a ser o codificador do espiritismo, que é uma vida que ele viveu nas Galhas Lugdunenses, onde hoje se encontra a França, numa comunicação em que o espírito Zéfiro, em português, ou Zéphiro no francês, disse: nós éramos sacerdotes druidas, nós pregávamos a supremacia do espírito sobre a carne, ou seja, mesmo antes de Jesus, ele já era um espiritualista, ele já era alguém que acreditava na reencarnação, ele já era alguém que acreditava no poder do amor através dos gestos de caridade. E há uma segunda vida anterior a essa do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi narrada pelo espírito Leon Denis, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no Congresso Espírita de Paris de 2004. E essa mensagem veio de uma forma espetacular, porque foi uma mensagem especular. O que é uma mensagem especular? Nós só conseguimos ler se colocarmos contra a luz ou diante de um espelho. Olha as maravilhas que a mediunidade traz para a gente. E Leon Denis relata, naquela mensagem por Divaldo Franco, que em 1415 foi morto na fogueira de Constança, no sul da Alemanha, aquele que nós conhecemos como John Hus. E quem foi John Hus? John Hus foi um reformador da Igreja Romana. Mesmo antes de Martinho Lutero colocar aquelas 95 teses na Igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, já existia um reformador em 1415, na Tchecoslováquia, combatendo a venda das indulgências, combatendo as missas feitas em latim, combatendo os excessos da Igreja Católica. Então, percebam a grandeza desse homem, que em duas vidas conhecidas nossas, ele teve outras, depois veio a reencarnar-se em Paris, na pequena cidadezinha de Lyon, e trazer para a gente a doutrina espírita que hoje é o Consolador prometido por Jesus.
Perfeito, amigo, perfeito. Muito bem. Nós temos também, Rafael, participação do Vanderlei Silva, né? Uma pergunta bem atual, né? Está acontecendo a coisa, né? Com a pandemia, obrigado, Vanderlei, por sua participação, amigo. Com a pandemia, as casas espíritas se utilizam dos meios da internet para manter, mesmo parcialmente, as atividades, através das lives, né? O Momento Espírita, por exemplo, recebia os convidados, quando a gente ainda trabalhava na rádio, tínhamos o programa lá, as pessoas vinham até aqui. Agora, com a pandemia, mudou e uma série de coisas foi acontecendo. Estamos também com as lives, que enriqueceu demais. No seu entendimento, Rafael, qual seria a tendência da Casa Espírita usar as ferramentas das tecnologias na divulgação da doutrina, quando voltarmos às atividades em sua plenitude? Obrigado, Vanderlei. Meu amigo Vanderlei, um grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. Eu quero mais uma vez fazer um preâmbulo. Meu amigo Rubens, se eu estiver me estendendo demais nas respostas, você me corte, porque aqui é um programa de debates. Eu sei que deve ter outras perguntas, eu estou à disposição. Primeiro eu quero responder... O mentor disse que nós podemos estender por mais umas 2 ou 3 horas. Não, eu estou à disposição até a meia-noite. Rafael, fica à vontade, amigo, por favor. Então tá joia. Primeiro eu quero responder por que nós fechamos as nossas casas espíritas. Eu sei que tem muita gente saudoso das reuniões mediúnicas, das reuniões onde nós tomávamos o passe presencialmente, das reuniões onde nós podíamos nos abraçar. É lógico que isso tudo faz falta. Eu mesmo queria hoje dar um abraço no Rubens, dar um abraço no Vanderlei, poder estar aí presente, sabe, Rubens? Porque isso faz parte da nossa vida de ser humano. Mas nós temos que acompanhar a ciência. Allan Kardec nos diz no livro A Gênese que o Espiritismo é a fé raciocinada e que nós acompanharíamos a ciência em todas as épocas da humanidade. E ele complementa dizendo que, se num determinado momento a ciência comprovasse que um ponto do Espiritismo estivesse equivocado, nós deixássemos aquele ponto do Espiritismo e passássemos a seguir a ciência. Então, se a ciência nos diz que a aproximação pode aumentar o contato do vírus, nós fechamos temporariamente as casas espíritas. Se a ciência nos diz que nós não estamos ainda preparados para abrir as nossas casas espíritas, nós seguimos. E um dia, talvez quando nós nos vacinarmos ou tivermos um controle ainda maior, nós voltamos. Então o espiritismo é científico, a doutrina espírita acompanha a ciência. Agora eu acho, e vou dar a minha opinião, embasando a minha opinião na opinião de outros médiuns, como Divaldo Pereira Franco, como o próprio Haroldo Dutra Dias, que tenho visto nas lives. Eles têm dito que as redes sociais, as nossas transmissões pelo Zoom, pelo StreamYard e pelas outras plataformas vieram para ficar. Faz parte de uma reformatação do nosso movimento espírita. Ou seja, eu acredito que nós voltaremos ao nosso modelo presencial, até porque tem algumas situações que nós precisamos do espaço físico, como a própria reunião mediúnica, como outras atividades, mas nós não conseguiremos mais abrir mão das tecnologias. Eu acho, Vanderlei, que daqui para frente nós teremos um modelo híbrido, do tipo palestra pública, a pessoa vai e faz, aqueles que estiverem presentes acompanham, mas a palestra vai estar sendo gravada para quem não puder ir, acompanhar pelas redes sociais. E nós já temos os mais belos resultados vindos dessa experiência. Aqui na nossa Casa Espírita, em Niterói, a Sociedade Espírita Fraternidade, nas palestras de quarta-feira, tem gente dos Estados Unidos acompanhando. Tem companheiros nossos que há muito tempo não estavam em Niterói, que estão acompanhando. Nós não conseguimos mais fechar as portas para essas pessoas. E existem alguns outros fatores que eu escutei de Divaldo Pereira Franco. Observem, ele está com 93 anos. Já não dá conta de viajar mais por toda a Europa. É cansativo para ele. Mas, através da comunicação, das redes sociais, ele chega em todos os rincões do mundo. Então, nós temos que ver hoje a possibilidade da ferramenta da internet como algo positivo, como algo que veio para somar e não para tirar. Então, dentro da minha opinião, embasada na opinião de outros médios, eu acho que nós teremos para o futuro um modelo híbrido.
Obrigado. Rafael, como entender amor e ódio? Amor e ódio. Muitas vezes as pessoas acham que o ódio é o contrário do amor, mas não é. Amor e ódio são sentimentos. E eu me valho de uma citação da benfeitora Joana de Ângeles, que escreveu 16 obras conhecidas como a obra da sua série psicológica, onde ela nos fala dos sentimentos, onde ela nos fala dos nossos sentimentos, porque nós somos seres espirituais, mas, sobretudo, nós somos seres psicológicos, que sentimos ódio, que sentimos amor, que sentimos indiferença, que sentimos ciúme. Não existe necessariamente um sentimento que seja ruim, mas existe a manifestação ruim do sentimento, o que é diferente. Então, nos diz a benfeitora Joana de Ângeles que o ódio é o amor que adoeceu. Então, se é o amor que adoeceu, nós podemos recuperá-lo, nós podemos revitalizá-lo. E eu gosto muito de um exemplo. Se eu lembrar de um nome aqui agora, o seu Manuel da Silva, um nome hipotético, eu sinto ódio do seu Manuel da Silva? Não, não sinto. E por que que eu não sinto? Porque eu não conheço. A resposta é muito simples. Agora, se eu me lembrar de uma pessoa que eu tenho ódio dela, é uma pessoa que naturalmente, invariavelmente, eu conheço. Eu já tive relações, é uma pessoa que eu aborreci, que ela me aborreceu. Onde nós queremos chegar com esse exemplo? Só existe o ódio porque eu convivi, porque eu entreteci relações, porque eu não soube cuidar do relacionamento. Então, qual é a proposta? Me aproximar em bases diferentes. Me aproximar em bases a recuperar, a revitalizar esse ódio para que ele se converta em amor novamente. E qual é o caminho? Perdão. Viver o perdão. Viver enxergando a outra pessoa não como um adversário, mas alguém que erra como eu mesmo. Viver entendendo que a outra pessoa é um filho de Deus, que se equivoca mais que se acerta. Mas nós, muitas vezes, meu amigo Rubens, temos aquela impressão de que devemos sentar no nosso rabo, pensando nos macaquinhos, e ficar apontando o dedo em rixe para os rabos dos outros macacos. Quando nós devemos fazer a nossa autoanálise, saber que nós também temos as nossas dificuldades, e todas as vezes que os outros têm as suas dificuldades, cabe-nos entender, porque cada um está no seu melhor tempo, na sua melhor proposta, e ele não é o meu adversário porque veio e me fez algo de mal. Aliás, ele é até uma pessoa que me ajudou a testar a minha fidelidade a Jesus. Então, existe o ódio como um sentimento porque foi o amor que adoeceu. E se adoeceu, nós podemos recuperá-lo. Legal. Rafael, o que significa aceitar Jesus? Bom, nós ouvimos muitas vezes os nossos irmãos das crenças evangélicas e até mesmo das crenças católicas, e a nossa fala aqui não vai com qualquer cunho de julgamento, nem qualquer cunho de observação que seja ruim, até pelo contrário, nós queremos exaltar todas as formas de religião, porque se nos liga a Deus, se nos faz pessoas melhores, esse é o verdadeiro objetivo da religião. E eu mesmo, até os meus 18 anos, eu fui católico. Minha mãe é católica ainda hoje, minha irmã é católica ainda hoje, e eu costumo brincar que lá em casa eu sou o piorzinho. Os meus parentes católicos têm uma forma de viver o mundo, de fazer o bem, que eu considero melhores do que eu. Aceitar Jesus não é algo que se pronuncia com os lábios, não é algo que se vai para a igreja, se sobe num púlpito, se faz uma declaração perante outras pessoas, contando da própria vida. Aceitar Jesus é uma tarefa íntima, é uma proposta de renovação interior, que muitas vezes eu não preciso dizer, porque ela acontece interiormente. Eu me lembro do profeta Isaías, quando nos diz no seu Velho Testamento que muitas pessoas falam de Jesus com os lábios, mas mantêm o coração distante dele. Então, aceitar Jesus é algo que nós fazemos pelo coração. E as pessoas não precisam aplaudir,
as pessoas não precisam saber, as pessoas não precisam dar likes nas redes sociais, porque é um momento de comunhão, é um momento de integração com Jesus. Quando nós queremos que os outros saibam, na verdade, esse pedido de aceitação de Jesus tem ainda um pouco de vaidade. Então, qual o grande desafio do cristão, do espírita nos dias atuais? Manter coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Porque se eu mantenho coerência na minha atitude de falar e agir em prol de Jesus, eu com certeza já o aceitei. E aceitando-o dentro de mim mesmo, eu passo a agir no mundo como um homem de bem. Que beleza, meu amigo. Bom, agora nós vamos apelar pelo doutor, pelo aspecto de doutor em psicologia. Nós fomos até agora o doutor advogado. O cara aqui está começando a querer comprometer, né, Rafael? Não, mas olha, no atendimento fraterno, que inclusive minha esposa está pontuando ali, gostaria de saber, né, como fica o atendimento fraterno nas casas espíritas durante a pandemia, mas não vem bem ao caso essa questão da Marinês, né? Mas acontece no atendimento fraterno. Identificamos pessoas com desajustes diversos, pessoas que estão passando por dores diversas, separação, enfermidades físicas. Mas uma coisa que causa bastante tristeza, vamos dizer assim, são as questões de ordem mental. Me desculpem se eu estiver utilizando a palavra equivocadamente, porque se eu tenho um problema orgânico, uma enxaqueca, um outro problema qualquer do corpo, eu tomo uma drágia, uma injeção, faço uma cirurgia, é possível que se resolva com alguma facilidade, né? Mas desajustes emocionais, psicológicos, parece ser mais complicadinho. Gostaríamos, Rafael, que você nos falasse a respeito de desajustes mentais e herança reencarnatória. Nossa, as perguntas estão aí adentrando num grau de dificuldade que mais um pouco eu tenho que pedir ajuda para os universitários. Qualquer coisa eu passo para você, viu, Rubens? Primeiro, dentro dos meus preâmbulos, que eu gosto de fazer, porque eu vou dando uma situada nas pessoas, alargando as nossas reflexões. Atendimento fraterno dentro da casa espírita não é atendimento psicológico. Nada obstante eu seja um psicólogo, quando eu estou atendendo fraternalmente dentro da casa espírita, eu estou dando à pessoa a água da doutrina espírita, aquela água que Jesus propôs à mulher samaritana. O Evangelho de Jesus, as nossas propostas espíritas, a proposta do estudo espírita, a proposta do passe, a proposta da água fluidificada, a proposta que a pessoa, frequentando as nossas reuniões, ela pode, em eventual caso de obsessão, aquele que é o seu obsessor, ser tratado nas nossas reuniões privativas, sem a presença do obsidiado. Eu não posso, enquanto atendente fraterno, começar a adentrar num atendimento psicanalítico ou num atendimento que segue uma abordagem da terapia cognitivo-comportamental ou qualquer outro tipo de atendimento psicológico dentro da casa espírita. Nós temos que separar essas coisas. Agora, adentrando na sua pergunta mais especificamente, nós sabemos que nós somos seres singulares, porque nós temos um corpo material, um corpo de carne, composto de células, composto de tecidos, com toda uma engrenagem que pode enfermar. Mas antes de um corpo material, nós somos um corpo espiritual. E tudo que acontece no nosso corpo material é herança, é resultado desse nosso corpo espiritual, através de um corpo intermediário que faz drenar no nosso corpo tudo que está em desajuste no nosso espírito. Então, as doenças que nos acometem, os transtornos, as dificuldades, diz-nos o espírito Manuel Filomeno de Miranda, Manuel Viana de Carvalho, Joana de Ângeles, que podem ser de natureza fisiológica, eminentemente orgânicos, podem ser de natureza espirituais, oriundos de uma obsessão, oriundos de algum espírito que esteja me influenciando, mas na grande maioria das vezes os meus problemas são de natureza dúplice, porque eu tenho o problema fisiológico, eu tenho o meu problema comportamental, eu tenho minha dificuldade orgânica,
mas igualmente tenho a minha dificuldade, a minha matriz espiritual, seja como componente direto, seja como componente secundário. Porque quando eu tenho uma dificuldade, se o espírito não está causando diretamente, ele pode estar estimulando, tornando aquela doença com mais vigor. Então, qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento é aquele que eu alio as possibilidades que o mundo me oferece, e aqui eu falo da medicina psicológica, às vezes da medicina psiquiátrica, quando eu já trago um transtorno de moderado a grave, e igualmente a medicina espiritual. O melhor tratamento, a melhor terapêutica será sempre aquela que eu comungue medicina psicológica, medicina psiquiátrica, medicina espiritual e todos os recursos que a Terra pode nos dar. Porque eu vejo muitos espíritas que têm dificuldades de aceitar que precisam de um tratamento psicológico ou de um tratamento psiquiátrico. Dizem assim, mas você acha que eu estou louco? Bom, psicólogo e psiquiatra não é para loucos, é para quem não quer ficar louco. Às vezes nós precisamos da drágia medicamentosa do psiquiatra porque há entre um neurônio e outro um espaço chamado sinapse ou fenda sináptica, onde existem neurotransmissores que podem ficar em desalinho. A dopamina, a noradrenalina, a serotonina, e que os remédios vêm corrigir essas distorções. Então, veja, se eu sou um atendente fraterno, olha, esse caso aqui é um tanto mais grave, e eu não consigo de imediato, até porque eu não estou ali para isso, verificar se é de natureza orgânica ou de natureza espiritual, diz o bom tom que eu possa sugerir à pessoa, porque eu não vou recomendar nada taxativamente, que ela, dentro das possibilidades dela, que ela se trate espiritualmente conosco, que ela frequente as nossas atividades, que ela esteja para tomar o passe, para tomar água fluidificada, que ela faça o culto do evangelho no lar, mas que ela procure, às vezes, um bom psicólogo, um bom médico, às vezes um psiquiatra para recompor esse quimismo cerebral. E aí nós vamos chegando naquilo que Joana de Ângeles nos fala de saúde integral. Porque o homem integral é aquele que sabe que existe um corpo que se desajusta, existe um espírito que precisa de tratamento. A nossa saúde, ela é composta desses mais variados tratamentos, porque não existem doenças, existem doentes. Essa é uma frase da Organização Mundial de Saúde. E tratar doentes não é uma coisa simples, que eu chego, olho e faço um diagnóstico. Isso é uma anamnese demorada e profunda, que às vezes demoramos tempo para poder compreender. Muito bem. Amigos, eu gostaria de um agradecimento geral, né? Nesse mês de outubro que nós estamos lembrando, mais uma vez eu digo, o nascimento de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Tivemos aí nosso companheiro no início do mês, o Mário Gonçalves de Ribeirão Preto. Depois tivemos também aqui no Momento Espírita nosso amigo Cosme Massi. Tivemos na semana passada o Orlando Noronha Carneiro e hoje o Rafael Siqueira. Gratidão a esses corações queridos para nós, nosso aprendizado, as aulas semanais que aqui nós recebemos, e isso só faz nos sentirmos muito felizes e prosseguirmos nessa caminhada buscando compreender cada vez mais a Jesus, a doutrina espírita, para praticarmos o bem, conforme nos fala o amigo Rafael, né? Na próxima semana, no próximo domingo, nós receberemos a Bianca Nascimento Moraes. A Bianca, ela trabalha, né? Vinculada ao Centro de Estudos Psíquicos Allan Kardec de Socorro, São Paulo, cidade de Socorro, mas ela passa a semana toda trabalhando na cidade de São Paulo, capital. Ela é psicóloga, tem várias especialidades, inclusive em doação de órgãos, e nós estaremos batendo um papo, coincidentemente, aí na véspera do dia de finados, né? Então, a Bianca, na próxima semana, nós estaremos conversando com essa amiga, iniciando o mês de novembro. Mas agora, aqui no Momento Espírita, gostaríamos que o Rafael nos falasse um pouco mais, Rafael,
sobre o amor. O amor. O amor é a presença de Deus em nós. Eu vim até com uma camisa hoje, ó. O amor Sim. é o olhar de Deus, uma camisa, uma frase de Leon Denis. Quando pensamos em amor, nós nos lembramos da primeira carta de João, quando ele nos diz assim: quem não ama seu irmão não compreende Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é o hálito divino presente em toda a criação. Nós observamos um amor quando vemos uma abelha voando, indo até a flor, retirando o néctar para fazer o mel. Nós encontramos o amor no sol que vem brilhar todas as manhãs, trazendo-nos um novo dia, e vemos também o amor quando a lua, ao final do dia, depois de um sol que nos abençoou, vem nos trazer as noites de reflexão, vem nos proporcionar o sono reparador. Nós vemos o amor no sentimento das famílias, no sentimento das crianças, nós vemos o amor em a natureza, nós vemos o amor no microcosmo e no macrocosmo. É o amor que faz girar os astros ao redor do Sol. É o amor que não deixa que um astro se bata com o outro, porque todos eles respeitam as leis da física. É o amor que faz com que os nossos órgãos, os nossos tecidos, funcionem de uma forma que até hoje os nossos cientistas se deparam com os mais variados instrumentos para entender o nosso próprio organismo. É o amor que Jesus veio ter conosco no mundo e nos disse em João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. É o amor que não pergunta até quando, é o amor que não espera recompensas, é o amor que não faz distinção, porque Jesus amou a prostituta quando pediu, quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra, e ninguém atirou. É o amor que fez que Jesus buscasse pescadores, comesse na casa dos publicanos e fosse crucificado no meio de 2 ladrões e ainda pedisse a Deus, por amor, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então todos nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de servir mais, por um compromisso de sermos úteis, até mesmo pelo amor, Rubens, é que você abre mão do tempo com a sua família, das suas responsabilidades, para estar num programa de domingo, às 19 horas, o programa O Semeador. Porque nós, no mundo, precisamos nos amar mais, precisamos ser mais fraternos, precisamos entender que se tudo está tão perfeito, se Deus fez tudo de uma forma tão magnífica para nós, o que nós precisamos fazer é não atrapalhar esse equilíbrio, é não atrapalhar a grandeza da criação e seguir em frente perguntando, tal qual Paulo que se fez Saulo no caminho de Damasco, Senhor, que queres que eu faça? Senhor, onde queres que eu ame mais? Porque se nós queremos superar as dificuldades, superar a nossa apatia e estar no mundo sem ser do mundo, estar no mundo fazendo bem, existe uma palavra que é o distintivo, amor. Amor que Jesus, também no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, ele nos diz, os meus apóstolos, os meus discípulos, os meus filhos serão conhecidos por muitos se amarem. Então esse amor reinará entre espíritas e protestantes, entre capitalistas e socialistas, entre negros e brancos, entre homossexuais e heterossexuais, porque o amor não vê barreira, o amor enxerga o ser humano, e o ser humano é uma canção que Deus canta. Quando amarmos mais, destruiremos menos a natureza. Quando amarmos mais, mataremos menos os animais. Quando amarmos mais, poderemos dizer, tal qual Paulo, na Epístola aos Gálatas, já não sou eu que vive, mas o amor vive em mim. E aquele amor respondia pelo nome de Jesus de Nazaré. Então, pensar no amor, falar no amor, é falar de Jesus. Que ele nos abençoe, abençoe a cada um de vocês que estão conosco, nos acompanhando e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Rafael, que coisa maravilhosa, meu amigo. Agradecer palavras aqui nem cabe.
Que Deus te recompense, te sustente esse trabalho de espalhar o bem, espalhar esse amor dessa forma, querido. Envolva sua família, sua esposa, sua filhinha, seus interesses, seus trabalhos. Guarde o nosso coração agradecido e gostaríamos, se você puder, aguardar um pouquinho mais aí. Logo o Amarildo vai encerrar o programa, mas desejamos te abraçar uma vez mais. Muito obrigado, nosso agradecimento aos amigos que estiveram conosco e aguardamos a todos com muito carinho no próximo domingo, desejando a todos paz, alegria, realizações nessa semana que se inicia. Obrigado, amigos. Obrigado, Rafael. Um beijo a todos. Até uma próxima, gente. Pergunta para ele.